Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Queríamos, antes de iniciar o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, agradecer a você pela sua audiência. Realmente a sua audiência é que nos comove e que nos dá força, é o combustível para que nós possamos ter esse ânimo, essa vontade de sempre estar gravando para falarmos do Espiritismo. Esse assunto tão palpitante, esse assunto que tanto engrandece o nosso coração. Gratidão à sua participação, à sua audiência para com o programa ABC do Espiritismo. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, pela oportunidade que está nos dando e também a TV Mundo Maior de podermos fazer parte da sua grade de programação. Queridos amigos, hoje nós elegemos uma página do Livro dos Espíritos, para que a gente possa conversar juntos, para que a gente possa discutir um pouco um ponto que a doutrina espírita traz para todos nós, que sem sombra de dúvida é sempre um ponto de luz. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Deus. Este assunto que merece da nossa parte sempre uma atenção, um carinho, merece da parte de nós, os espíritas, um estudo contínuo, já que é o nosso Criador, é a nossa base, é quem nos deu a oportunidade de aqui estarmos, de crescermos. Então nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, em que tem como título As Causas Primárias, capítulo 1, Deus. Veremos hoje o item 3º, Atributos da Divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Nós percebemos por esta pergunta e naturalmente por esta resposta que muitos assuntos que envolvem Deus e outros assuntos correlacionados, nós ainda não temos uma grande explicação por falta de entendimento da nossa parte, por falta de maturidade. A verdade, o conhecimento, ele é igual ao sol. Nós não temos o contato direto com o sol. Nós temos várias camadas que não percebemos, que não vemos, mas que existem, que limitam que os raios do sol cheguem diretamente até a nossa pessoa. Nós vemos que a verdade também é assim. Ela vai corporificando de dimensão em dimensão, de subdimensão em subdimensão, até que nós possamos compreender uma verdade relativa. A verdade absoluta é Deus, com seus desígnios, com as suas criações, com a sua beleza, com a sua maneira extraordinária de reger todo o universo. E como nós estamos ainda num planeta, um tanto quanto limitado, um tanto quanto imperfeito, um tanto quanto pequeno na maneira de vermos, a nossa compreensão a respeito do nosso Criador também se faz pequena e limitada. André, lê a próxima para que a gente possa completar as duas, porque a próxima é um complemento de tudo isso que você acabou de explicar dessa pergunta. Nós vamos ler a pergunta 11, a resposta e o comentário de Allan Kardec. Questão 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Comentário do codificador. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme
com a boa razão, embora sempre incompleta. Vejamos a questão importante que os espíritos colocam sobre a pergunta de Allan Kardec e depois Kardec também sabiamente faz um complemento. Porque será possível nós entendermos a divindade? Os espíritos dizem, sim, conforme nós vamos evoluindo moralmente, e quanto maior for a nossa evolução, maior será o entendimento sobre Deus, o nosso Criador. Nós ainda não temos condições de entender Deus, pela nossa pequenez. Não temos condições de entender sequer o planeta que nós vivemos, ainda pelas nossas limitações. Mas tudo isso vai se ampliando. A partir do momento em que nós vamos desenvolvendo a questão intelectual, sem nos contaminar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. E a partir do momento usar essa inteligência para o campo moral, desenvolvendo os atributos do amor, como nos ensinou Jesus quando esteve em nossos meios. Então a resposta é muito importante para nós. Sim, conheceremos as condições de Deus a partir do momento em que nós tivermos moral altamente compreendida e vivenciada, poderemos compreender quem é Deus ou o que é Deus. Nesta temática, nós passamos a ver que é um assunto atual porque as religiões não conseguiram provar a existência de Deus. Se nós perguntarmos até mesmo para nós, os espíritas, nos moldes da ciência, a comprovação da reencarnação, a comprovação de Deus, é diferente, por exemplo, de falarmos da comprovação da existência de Jesus, que esteve em nossos meios, deixou registros, relatos e momentos marcantes naquela época que repercute no hoje. Nós, os espíritas, não necessitamos, como o próprio codificador nos disse, daquele modo de cientificarmos de um assunto, como Galileu Galilei nos deixou na sua época. Nós trabalhamos com a ciência experimental. Vamos evoluindo, vamos compreendendo. Vamos melhorando, vamos vendo a vida de outro ângulo. Uma pessoa que está no 10º andar tem uma visão muito maior, mais nítida, mais limpa, mais longa do que aquele companheiro que está no mesmo prédio, porém no 1º andar. Conforme nós vamos crescendo com a maturidade, vamos deixando de lado a preponderância que a matéria tem no nosso ser, não é que nós vamos chegar do dia para a noite e sermos como Francisco de Assis foi. Não é a proposta, aquele desapego radical que ele teve. O convite é vivermos o que o mundo nos oferece, mas sem fazermos com que as nossas necessidades sejam exclusivamente voltadas para ela. Aí sim chegará um dia em que é pessoal e intransferível. Para Chico Xavier, a sua comunhão com Deus era uma. Para nós é outra. Para aquele companheiro que está num estágio ainda mais primitivo, será outra. É nítido, é pessoal vermos esta comunhão com o Pai. Então nós vemos que vamos crescendo, vamos aperfeiçoando, vamos também compreendendo este Pai amoroso, este Pai justo, misericordioso e bom, que nos envolve a todos por igual. Nós veremos agora a pergunta seguinte, a pergunta de número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: sim, de algumas. O homem as compreende melhor, à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Tem um ditado popular que diz que se conhece a obra pelo obreiro. Então nós podemos ver a criação, a sua perfeição. Por exemplo, imaginemos nós, se por algum descuido de Deus, nós ficássemos 1 minuto sem ter ar aqui na Terra. O que aconteceria com nós? Com certeza todos nós morreríamos.
Imaginemos nós se o Sol tivesse um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, nós teríamos sérios problemas. Se tivesse um pouquinho abaixo, nós seríamos queimados. Se tivesse um pouquinho acima, nós seríamos consumidos pelo gelo. É interessante analisarmos a perfeição das leis divinas. As leis divinas são imutáveis, então Deus as criou exatamente aonde o homem não consegue estabelecer modificações. Por mais que nós estamos ouvindo aí que a degradação do homem está modificando todo o planeta, em parte sim, é verdade, mas em partes nós começamos a analisar que Deus tem o controle de tudo isso. E logicamente, por ser o Criador, Ele sabe de todas as condições naturais, sabe das nossas necessidades, da nossa pequenez, não é? Agora, é que nós estamos vivendo também um momento de transitoriedade, onde algumas coisas há necessidade de ter, principalmente, nós estamos vendo muitas mortes coletivas por situações provocadas pela natureza. Lógico que Deus tem controle de tudo isso e há uma necessidade que tudo isso aconteça. No Livro dos Espíritos, nós vamos ler exatamente as leis, e há uma lei que diz que é a lei de destruição. Às vezes tudo precisa destruir para recomeçar num novo caminho, para recomeçar de um novo ponto. O Livro dos Espíritos é a base para todos nós. É verdade que o Livro dos Médiuns, o Evangelho, toda a codificação, as revistas espíritas também o são. Mas o Livro dos Espíritos é o livro base para nós os espíritas. Aqui nós vemos a ramificação da parte religiosa no sentido moral, no sentido de religarmos ao Criador. Vemos aqui as leis que regem o universo. Temos a parte científica da doutrina, temos a parte filosófica. Então nós precisamos estudar este livro com mais atenção, com mais carinho e com mais profundidade nas casas espíritas. Ao encerrarmos o primeiro bloco, eu convido a todos a fazerem parte do WhatsApp. Se você quiser mandar sua mensagem, sua sugestão ou receber as nossas mensagens, salve o nosso número em seus contatos. O nosso número é 19 997 78 2794 e mande a sua mensagem. Nós vamos então encerrar o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, hoje falando um pouquinho da divindade, falando um pouquinho de Deus. É sempre agradável falar do nosso Criador, não é? Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco, continuando a falar desse Pai Celestial. Já retornamos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo. É sempre uma alegria ter você em nossa audiência. É com grande alegria que entramos na sua casa, no lugar que você está, curtindo a programação da nossa TV Mundo Maior. O programa ABC do Espiritismo sempre comprometido com a doutrina espírita. Hoje nós estamos falando um pouquinho de Deus, nós estamos falando da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade, se é possível nós conhecermos Deus. E é que os Espíritos falaram para nós que sim, quando nós tivermos uma evolução mais apropriada no campo moral. Vamos dar continuidade, André Luiz? Vamos sim, mas antes eu vou deixar o nosso e-mail. Às vezes os nossos telespectadores aqui no Brasil, no exterior, querem entrar em contato conosco sobre palestras, sobre a pomadinha Chico Xavier, querem saber um pouco mais das atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, dos livros que são publicados de nossa autoria. Então, se você quiser escrever para Sérgio Vilar, o e-mail é, como você está vendo na sua telinha, vilarsergio10, de número, @gmail.com. O meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. E você também tem a opção de entrar em contato conosco. Se quiser mandar uma mensagem para mim, uma mensagem para o Sérgio, pode também ser pelo WhatsApp. O número é 19 997 78 2794. Então aí você tem alguns meios de chegar até nós.
Como nosso querido Sérgio pediu, nós vamos fazer a leitura da última pergunta que compõe o terceiro item do primeiro capítulo, Atributos da Divindade. Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois, se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Nós vemos então que Allan Kardec escolhe as palavras mais nobres para fazer uma adequação do que é Deus. E os Espíritos, com toda aquela enumeração de palavras que se encaixa perfeitamente em Deus, ele diz: olha, do ponto de vista de vocês, da limitação do vocabulário de vocês, da inteligência pela qual ainda se encontra na Terra, é aceitável. Mas tenho a vos dizer que Deus é mais, muito mais do que isso. Porque há muita coisa que vocês não enumeram e não enumerou nessa lista, porque desconhecem no vocabulário humano sentidos mais apropriados para definir de uma forma mais qualificada quem é Deus. Lógico, por essa resposta a gente percebe claramente que os Espíritos tratam nós como se fôssemos crianças espirituais. E é verdade, porque nós ainda somos muito limitados. Nós vemos uma resposta dessa em 1857, ou por volta de 1856, 1855, quando Allan Kardec começa todo esse trabalho, porque o livro foi publicado em 1857. Mas existe uma coisa muito interessante diante de tudo isso. É nós tentarmos compreender que hoje, por exemplo, olha o avanço tecnológico, científico, intelectual que nós já tivemos comparado com a época de Kardec. Então aqui o que Kardec pergunta e os Espíritos respondem é realmente a realidade. Daqui a 100 anos, nós hoje vamos ser primatas. O avanço vai ser de tal maneira, tão rápida, vamos ser primatas. Então nós vemos hoje a tecnologia, a ciência, o seu avanço. Cada dia nós estamos assim, mais assustados com tanta tecnologia, com tanto avanço. Logicamente, tudo para nos auxiliar. Então nós estamos percebendo que Deus vai dando a nós, de acordo com o nosso esforço, com a nossa dedicação, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida, nós vamos recebendo proporcionalmente ao nosso entendimento. Então aqui é uma definição que eu acho muito bonita do Espiritismo. Kardec pergunta: Deus, ele dá um monte de atributos a Deus, a bondade, a justiça, o soberano bom senso e a espiritualidade. É verdade, tem tudo isto e outras coisas que vocês ainda não compreendem. E agora, nós vamos ver Kardec pegando cada atributo que ele enumera e a espiritualidade fala que Deus tem, e Kardec ele dá um pequeno comentário de cada uma delas. Então nós vamos ler o atributo, o comentário de Kardec, comentamos em cima e vamos lendo assim para fecharmos o nosso programa de hoje. Kardec inicia dizendo: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior.
É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Exatamente, infinito, porque nós já tivemos a oportunidade de falar assim que a primeira e a segunda pergunta, que é Deus, quando ele diz que Deus é infinito, primeiro temos que entender o que é infinito. Infinito é algo que não tem começo nem fim. Por exemplo, o homem é finito. Por que finito? Porque tem um começo, mas não terá um fim. Então nós começamos a perceber que realmente é difícil entender Deus por ser infinito, ou seja, porque não tem ninguém que possa trazer e ensinar as coisas do princípio de Deus. Mas para isso também o que importa a nós? O importante é nós tentarmos redescobrir cada um de nós no sentido de viver uma vida melhor. Quando nós passamos a nos conhecer melhor, nós passamos a viver uma vida mais intensa com Deus. E assim nós vamos passando a viver uma vida mais, não só contemplativa, no sentido de contemplar Deus, mas entender que Deus é o nosso Pai, o nosso guia, o nosso maestro dessa orquestra que se chama vida. E nós somos os instrumentos que poderemos fazer uma orquestra perfeita aqui na Terra. Continua Kardec. É imutável. Se ele tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Exato. Se não tivesse as leis imutáveis, eu já disse no primeiro bloco, com referência ao ar. Imagine nós se por um descuido da máquina de oxigênio da natureza, nós ficássemos 2 minutos sem ar. Toda a população morreria. Então nós vemos, são leis imutáveis, perfeitas. Então, nós começamos a ver Deus pela sua perfeição na sua criação. Vamos agora efetuar o restante do comentário de Kardec para o desfecho final. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Esta descrição que vemos no dia de hoje, que estivemos aprendendo com Kardec, com os espíritos, é uma definição muito bonita a respeito de Deus. Eu confesso que sou um apaixonado pela maneira que o Espiritismo interpreta Deus, interpreta Jesus, interpreta os ensinamentos de Jesus, mas Deus tem que ser visto por todos nós, os adeptos do Espiritismo, os simpatizantes do Espiritismo, com um respeito incalculável. Temos que compreender que nós compreendemos o que temos maturidade para compreender. Não se pode cobrar de uma criança de 4 para 5 anos de idade que tem a mesma maturidade que tem um senhor beirando a casa dos 60 anos. A maturidade não vem com a idade. Tem muitos jovens que são um poço de sabedoria e tem muitos senhores na terceira idade que roubam, que lesam, que trapaceiam, que mentem. Então nós vemos que a maturidade ela não vem com a idade física, e sim com o entendimento do espírito. E quando nós temos entendimento para ver Deus, a nossa vida se modifica. Atribuímos a Deus o que é obra de Deus e atribuímos a nós o que é de direito do nosso livre-arbítrio. É interessante, André, quando a gente vê toda essa visão, porque até hoje as religiões tradicionalistas têm dificuldade, por exemplo, em entender o que é o diabo, o que é Satanás. O planeta como o nosso ainda, por estar diante de tanto sofrimento, onde as ações do mal é tão grande,
nós atribuímos ainda os erros a Satanás, a diabo, ao capeta, seja lá o que a religião usar. E é interessante nós notarmos que Deus foi que criou essas criaturas. Muitos podem estar perguntando, mas como? Sim, Jesus diz que o homem nasceu simples e ignorante. O caminho do bem e o caminho do mal, quem faz somos nós. O anjo e o demônio é exatamente a escolha dos caminhos que o homem escolhe diante da terra. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Uma grande alegria podermos estar novamente contigo. Um abraço no seu coração, que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem, que Jesus proteja a todos. Um beijo no coração de todos, gratidão pela audiência, gratidão pela participação e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.